um assunto sobre velocidade química, tá? Velocidade, então, das reações químicas. As reações químicas, elas modificam, né, os alimentos, elas modificam uma, uma pintura que a gente vai fazer, uma reação química, ela modifica, né, a coagulação do leite. Então, quando a gente vai fazer, então, um queijo, não é? Se a gente colocar aquele coalho dentro do leite, né, algumas colheres de coalho, é suficiente para que o leite possa, então, que talhar e para que possa fazer depois a massa e fazer o queijo. Ou seja, esses assuntos, né, se chama-se cinética química, ou seja, cinética significa movimento, não é? Movimento de quem? Das moléculas que formam as substâncias. Essas moléculas que formam as substâncias, elas são, então, né, responsáveis pela modificação e pela transformação de uma substância em outra, que é o que a química estuda, né? A química estuda o quê? A velocidade, né, das transformações. Ou a química estuda os fenômenos responsáveis por essa transformação química, não é? São aqueles que modificam, então, uma determinada substância, que nada mais é do que uma molécula, tá bom? Então, nós vamos ver lá, ó, nós temos aqui a cinética química e a conservação dos alimentos. Por que a gente usa geladeira? Olha, pessoal, a gente usa geladeira não é somente para a gente ter água gelada, refrigerante, Coca-Cola, né? Geladinha, cerveja gelada. A gente usa a geladeira para conservar os alimentos por mais tempo, tá? Senão, os alimentos, né, numa temperatura que nem nós vivemos aqui no Brasil, né, a quantidade de calor é tão grande que modificaria, então, né, esses alimentos. Eles durariam menos, tá certo? Então, os alimentos se conservam numa temperatura um pouco mais baixa, tá bom? Então, a cinética química está aqui, ó, tem grande importância na tecnologia dos alimentos, porque se trata do processo de conservação deles, tá bom? Ou seja, a finalidade é ter mais alimentos por mais tempo. Por isso que a gente conserva alguns alimentos dentro da geladeira. Não é para mantê-los, não é, fresquinhos, gelados. Sim, isso é uma consequência, mas o objetivo maior é que eles perdurem por mais tempo, tá certo? Tá? Alguns alimentos, para ser conservados também dentro da geladeira, tem que ter alguns cuidados também. Hoje existem umas geladeiras chamado frost free, de gelo seco. A gente não pode colocar qualquer alimento, por exemplo, você faz um pote de gelatina, ou você coloca uma verdura dentro da geladeira. Se ela não tiver dentro de uma embalagem plástica, né, ou não tiver dentro colocado um isofilme que passa dentro, né, ela vai ressecar rapidamente e a gente acaba perdendo, então, as qualidades daquele alimento, tá bom? Então, pessoal, numa temperatura mais baixa, nós temos, então, o quê? Alimentos por mais tempo, tá bom? Tá? Então, a cinética química, ela estuda justamente isso aqui. Então, vocês já perceberam que um dos fatores que faz com que, né, as reações químicas aconteçam mais rapidamente ou menos rápido é o que? É a temperatura, tá bom? Quanto maior a temperatura, mais rápido a gente processa. Por exemplo, se a gente vai fazer um churrasco, né? Se você colocar um carvãozinho lá só, não é? Essa carne vai demorar para assar. Mas se você colocar um volume de carvão e todos eles, né, entram em combustão, formam brasa, a carne, então, assa rapidamente. Tanto é que o início do churrasco, as carnes devagarzinho, né, vão saindo bem devagar, porque ainda não pegou, né, brasa em todos os carvões. Os carvões ainda não estão emitindo a sua capacidade de calor máxima. Quando isso ocorre, né, a gente passa a ter, então, um fluxo maior de carne que passa a ser servida às pessoas. Reparem para vocês verem, tá? Então, ó, conceitos básicos. Fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações químicas, né?
Esses fatores são a natureza dos reagentes, está tudo em negrito aqui, ó. A superfície de contato, a luz, a eletricidade, pressão, a temperatura, que eu já dei exemplos, e a concentração dos reagentes, catalisadores e inibidores. Esses, então, pessoal, eles, em conjunto ou isoladamente, eles conseguem, então, alterar, então, a velocidade de uma reação química. Tá bem? Olha, o que seria a natureza dos reagentes? De que tipo de reagente que é formado? Ele é sólido, é líquido, não é? É gasoso? A superfície de contato. A superfície de contato ela é pequena, ela é grande, por exemplo, não é? Quando a gente está passando mal do estômago, a gente pega um Sonrisal, né? Por exemplo, para ajudar na digestão. O Sonrisal, ele vem em pastilha, diferente do sal de fruta, eno, que ele vem em pó, tá? Mas se a gente pegar esse Sonrisal em pastilha e macetar ele, ele vai ficar pó igual ao sal de fruta. Aí a gente pega 2 copos com água, um com água gelada e outro com água quente, tá? E a gente, então, se despejar o, o, o Sonrisal em pastilha dentro dele, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar mais rápido aonde a temperatura é maior, entendeu? Agora, se a gente jogar ele na água fria, ele vai ferver com menos intensidade. Agora, o em pó, se a gente pegar ele em pó, o São Rizal em pó, a superfície de contato dele com a água é maior, ele ferve mais rápido. Principalmente se a água tiver, então, que quente. A fervura é muito rápida, né? Só que ninguém vai tomar quente, né? Isso aí. Então, pessoal, esses são os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Nós temos aqui, ó, mostrando a luz também. A luz, ela decompõe, não é, algumas substâncias. Então, a gente tem que proteger, por exemplo, galão de água, né? Ou a gente não deve deixar exposto ao sol. Se ficar ao sol muito tempo, pode ficar meio esverdeado a água com o tempo passando, tá? A eletricidade também, pessoal, ela acaba então acelerando também a velocidade de uma reação, tá? As reações chamadas de eletricidade são chamadas de eletrólise, né? A pressão, né? Quem é que nunca comeu, né, um feijãozinho feito na panela de pressão? É muito mais rápido do que ele ficar fervendo lá, né, dentro de uma panela sem pressão. Demora bem mais, né? Então a pressão ajuda também. A temperatura eu já falei, não é? A temperatura ajuda a proteger os alimentos. E nesse exemplo do Sonrisal, mesma coisa. Se a temperatura da água for maior, ele ferve mais rapidamente, tá? Concentração dos reagentes. Olha, quando a gente compra um detergente baratinho, você paga R$ 1, não é? E você tem a opção de comprar um mais caro, de R$ 1,80, tá? Qual que é a diferença de preço? Por que tem essa diferença? Porque esse que custa R$ 1 ou menos de R$ 1, se é 500 ml, tem bem menos sabão do que tudo. Por exemplo, de 500 ml, 150 é sabão e 350 é água. Já o outro que é mais caro, não é? Já é praticamente ao contrário, né? É isso? Seria então 200 de água e 300 de sabão, ou 150 de água e 350 de sabão. Ou seja, 2 gotinhas faz mais espuma do que o outro. Então você paga mais barato, mas você gasta mais para a reação química, né? Tá? Se a gente também colocar vinagre naquela coroinha do caqui e abafar, o caqui também ele amadurece mais cedo. Então, esses são os fatores, né, que nós estudamos aí nas reações químicas, né, do nosso dia a dia. Então, as reações químicas não ocorrem só lá dentro de empresas, de laboratório, ocorre dentro da nossa casa também. Tá bom, pessoal? Até para a gente cozinhar um ovo, a gente tem que promover uma reação química. O ovo está fresquinho, saiu da galinha. Se você colocar ele para cozinhar, na hora que você vai tirar a casca, vai sair a clara junto. O que a gente tem que fazer? Colocar um pouquinho de sal. Isso vai ajudar, então, né, a modificar ali a reação química e vai fazer com que você não tire a clara quando você descasca o ovo.
Então, existem diversas truques, né, entre aspas, que a gente trabalha e, na verdade, tem a ver, então, com efeitos da reação química que a gente está promovendo. Então, aqui eu tenho tudo que eu falei, tem alguns exemplos aqui, tá? É só vocês darem uma leidinha para vocês saberem, então, tá? Tá bom? Tá tudo aqui escritinho, né? Esse livro aqui, ó, A Fonte, Marta Reis, eu tirei muito tempo, eu usei esse livro na escola, entendeu? É muito interessante.